Kandinsky, eu gosto muito dele. Oi, meus amores! Olha nós aqui para mais um 50 Fatos. E o nosso homenageado de hoje é o russo querido Vasily Kandinsky. Vasily Vassilievich Kandinsky nasceu em 4 de dezembro de 1866 em Moscou, na Rússia. Um sagitariano amigo. Seus pais eram Vasily Silvestrovich e Lydia Ivanovna Tchikeva. Eles se separaram amigavelmente quando o Kandinsky ainda era pequeno. A mãe dele se casou de novo e teve 5 filhos. Vasily originalmente é com V, mas ao longo da vida, o Kandinsky preferiu a gramática alemã do nome, que começa com W. Ele nasceu 3 anos antes do Matisse, 6 anos antes do Mondrian e 13 anos antes do Paul Klee. A Rússia estava vivendo um momento de melhoras por conta de reformas do Tsar Alexander II. A família do Kandinsky conta que a bisavó dele era uma princesa da Mongólia. Ele tinha um estilo oriental de ver a vida e até se considerava a reencarnação de um sábio chinês. Ele tinha o sonho de conhecer a China, o que nunca aconteceu. Para o Kandinsky, cada pintura verdadeira é poesia, porque poesia não é feita exclusivamente de palavras, mas também de cores compostas e organizadas. A fonte das duas linguagens é a mesma, elas compartilham a mesma raiz, que é a intuição, a alma. O conceito de ressonância interior que o Kandinsky leva para sua arte é inspirado na tradição chinesa. A ressonância interior dos elementos básicos da criação artística, como a cor, a forma, os sons, as palavras, são sua aura, seu efeito na alma do espectador, seu significado mais profundo, sua força vital. O Kandinsky foi apelidado pelos amigos de O Príncipe, porque ele era muito elegante, cortês e atencioso com os outros. O pôr do sol no Kremlin em Moscou era uma sinfonia de cores para ele. Ele ficava profundamente movido pelo pôr do sol. Em 1871, a família se muda para Odessa e é onde ele passa a grande parte da sua infância. Ele morava com o pai, mas visitava a mãe todos os dias. Ele teve como tutora a sua tia materna, que falava também alemão, então ela educou o Kandinsky em russo e alemão. Quando ele tinha 4, 5 anos, ele teve um sonho que ele levou para a vida. Nesse sonho, ele disse que viu o paraíso. E foi tão forte que foi uma sensação que moveu o Kandinsky a vida toda. Quando ele era jovem, o pai dele viu que ele gostava de pintar e colocou ele em aulas de arte. Ele também escrevia poesia, aprendeu música e tocava piano e violoncelo com a sua meia-irmã. A arte é um lugar de presença espiritual para ele e 9 eventos fazem parte dessa descoberta artística. O primeiro é o pôr do sol em Moscou. A sinfonia de cores perfeita influenciou todo o trabalho dele. Segundo, o Monte de Feno do Monet. Essa pintura conversou com ele através das cores. Terceiro, Lohengrin do Wagner. A música fez com que ele conseguisse ver as cores bem diante dos seus olhos. Ele teve uma experiência sinestésica. Quarto, a divisão do átomo. A descoberta de que o átomo não era a menor partícula possível foi esmagadora para ele. 5. Quando ele era criança, ele pintou os cascos dos cavalos de preto, achando que ficaria real, mas ficou um desastre. E ele percebeu que a arte e a realidade são duas coisas diferentes. Sexto, o chiaro-escuro do Rembrandt. Para ele, essa técnica cria uma espécie de caminho que abre para uma dimensão temporal dentro da pintura. 7. As casas de campo de Vologda, que tem cores vivas, gravuras folclóricas da infância e os ícones nos cantos vermelhos que eram dedicados à oração. 8. Ele chegou um dia em casa meio ensoado, viu uma pintura dele virada e achou linda. Mas no dia seguinte, à luz do dia, ela não era tão linda assim. O estado de sonho é vital. E o nono e último evento, aos 13 anos, ele comprou uma caixa de tinta a óleo. E ver as tintas saindo dos tubos era maravilhoso, é como se fossem seres vivos. As cores tinham alma. Aos 18 anos, o Kandinsky voltou para Moscou para estudar direito. Ele amava pintar, mas achava que se dedicar à arte naquele momento seria uma extravagância. Aos 26 anos, o Kandinsky casou com a sua prima Ana e eles partiram para uma viagem de 5 meses em Paris. Mas aos 30 anos não teve jeito, ele negou uma cadeira na Universidade de Direito e não fugiu mais da sua vocação, se tornou um pintor. Ele se muda então para Munique, na Alemanha, já que ele era fluente em alemão e a cidade tinha muita música. E lá ele foi estudar pintura. No ano seguinte nasceu seu filho com a Ana, mas o bebê não sobreviveu. Em 1900 ele foi admitido na Academia de Belas Artes de Munique, mas ele achava as aulas um pouco entediantes. Ele preferia pintar ao ar livre do que os nus e as estátuas em estúdio. Ele trabalhou muito nesse período. Logo ele começou a expor em Moscou com frequência. O Georges Seurat influenciou o Kandinsky quando ele analisa a capacidade dos tons, sombras e linhas
de expressar emoções como alegria, calma e tristeza. Ele era frequentemente associado ao cubismo, mas na verdade ele acha que a arte dele e o cubismo são dois caminhos muito diferentes, que foram impactados da mesma forma pelo Cézanne. Para ele, a arte vem da necessidade interior do artista, ela é intuitiva, e o cubismo ele usa técnicas mecânicas. Old Town foi a primeira tela que ele se sentiu satisfeito e que se manteve significante para ele durante a vida. Ele fez uma viagem ao interior da Alemanha e a paisagem lembrou ele da Rússia. Ele pintou a tela de cabeça no seu estúdio e para ele as sensações eram mais importantes do que a aparência da cidade. Ele começou a escrever críticas para o Moscow Daily News. Com a morte do seu tio, ele herda uma quantia que garante estabilidade para ele continuar pintando. Ele também começa a dar cursos de desenho e abre a sua própria escola de desenho e pintura. Em 1902, ele se apaixonou por uma de suas alunas, a Gabriele Minter, com quem ele teve uma relação tumultuada por 14 anos. Ele escreveu mais de 500 cartas para ela durante a vida. O Kandinsky descobriu a teosofia, onde ele aprende o valor da meditação, a relação com a verdade que podia ser construída a partir do nosso ser interior, mas ele continuou sendo cristão ortodoxo, ia às missas sempre que podia, principalmente na Páscoa, e ele retrata muitos temas cristãos na pintura, como o paraíso, a inundação, o último julgamento. O livro Sounds tem 38 poemas em prosa, ilustrados com 56 gravuras, compostas ao redor do tema da grande ressurreição. O livro inspirou os dadaístas, eles viam o Kandinsky como um precursor do trabalho deles. Ele passou 5 anos viajando pela Europa e pela Tunísia buscando inspiração. O roteiro incluiu Holanda, Tunis, Dresden, Veneza, Suíça, Berlim. A sua tela A Chegada dos Mercadores foi exibida no Salão de Outono de Paris em 1905. Ele tentou expressar a natureza musical russa nessa pintura. Um tempo depois, ele pintou Vida Colorida, que é como uma continuação do tema. Kandinsky teve um gato chamado Vaska, que em russo é o apelido para Vasily. Em 1909, a estadia em Murnau marca um momento de virada na sua carreira. É quando os temas passam a perder a proeminência em favor de um novo senso de profundidade. Foi nesse momento que ele tomou consciência do poder dos significados internos da arte. A cor, ela não existe só para simular a aparência das coisas, ela também tem uma ressonância interna. Para o Kandinsky, o azul é a cor que nos convida a ir além dos nossos sentidos terrestres, ir em direção ao infinito, enquanto o vermelho é a cor da vida, da essência da força, segura de si mesma. Em 1º de janeiro de 1911, o Kandinsky foi a um concerto do Schoenberg e logo eles iniciaram uma amizade. O Kandinsky queria estabelecer uma ponte entre a música e a pintura e o Schoenberg ele era fascinado por essas analogias e correspondências. O Kandinsky pintou o Impression 3 Concert, inspirado por essa ocasião. Ainda em 1911, o Kandinsky pintou a sua primeira obra abstrata. O único autorretrato conhecido do Kandinsky é uma pintura em vidro em que ele pintou o Saint Vladimir com seu rosto. Do Espiritual na Arte foi publicado em dezembro de 1911. Ele define princípios de uma nova arte, argumentando que as possibilidades são muito maiores quando se elimina o figurativo, a fidelidade às aparências, se tornando capaz de representar o significado oculto das coisas. O Kandinsky chamou alguns dos seus trabalhos de impressões, que é a observação do mundo, improvisações, que é a expressão da natureza interior, e composições, que é a fusão entre o consciente e inconsciente, interno e externo. O trabalho ele não é diferenciado pelo tema, mas sim pela abordagem da realidade que levou à sua criação. O Kandinsky e o Franz Marc fundaram o grupo Cavaleiro Azul em 1911, que incluía a publicação de um almanaque e a organização de exposições. Mas em 1914 começou a guerra, o Franz Marc morreu em uma batalha e o grupo terminou. Em 1914 o Kandinsky teve que sair da Alemanha, ele foi primeiro para a Suíça e depois para a Rússia. Ele ficou na Rússia por 7 anos. Em 1917, o Kandinsky se casou com a Nina Andreevskaya e eles ficaram juntos até a morte do Kandinsky. No mesmo ano nasceu o filho deles, Vsevolod, que morreu em 1920 de uma doença infecciosa. O Kandinsky e a Nina ficaram devastados e nunca falaram abertamente sobre o assunto. Em 1921, ele foi para a Alemanha com um convite do Walter Gropius para conhecer a Bauhaus. Por lá ele ficou até 1933, quando os nazistas fecharam a escola. A gente tem um vídeo aqui no canal que fala sobre a aula dele na Bauhaus. O Paul Klee e o Kandinsky foram professores na Bauhaus durante o mesmo período. E eles moravam na residência da escola e se visitavam com frequência, tomavam um cafezinho juntos. Da Bauhaus em diante, ele se concentrou no estudo das formas e desenvolveu uma teoria que envolve ponto, oval, círculos, linhas, curvas, cruzes, arcos, grades. O Marcel Breuer chamou uma das cadeiras dele de Vasily em homenagem ao Kandinsky, que comprou essa cadeira em uma exposição na Bauhaus. Com o fim da Bauhaus e a ascensão do nazismo, ele vai para Paris. Em
entra em contato com o Duchamp, que ajuda ele a encontrar um bom apartamento, mas por muito tempo ele não conseguia pintar, ele estava desencorajado com tudo. O último quadro que ele terminou foi o Tempered Elan. Ele faleceu em 13 de dezembro de 1944, aos 78 anos. Kandinsky, eu gosto muito dele. Vamos conversar aqui nos comentários. Se vocês tiverem mais fatos para acrescentar, é sempre muito bom. Se inscreve aqui no canal que tem assuntos infinitos de arte pra gente falar. Dá like aqui no Kandinsky, eu vou deixar as redes sociais pra gente ir se comunicando. Um beijo, eu volto muito logo. Tchau!